Incidentes da execução. Artigo 590. Todos os incidentes da execução serão decididos pelo auditor ou pelo presidente do Superior Tribunal Militar, se for o caso. Apelação de réu, que já sofreu prisão. Artigo 591. Verificando nos processos pendentes de apelação, unicamente interposta pelo réu, que este já sofreu prisão por tempo igual ao da pena a que foi condenado, mandará o relator pô-lo imediatamente em liberdade. Quando se torna exequível. Artigo 592. Somente depois de passada em julgado será exequível a sentença. Comunicação. Artigo 593. O presidente, no caso de sentença proferida originariamente pelo tribunal, e o auditor, nos demais casos, comunicarão à autoridade sob cujas ordens estiver o réu a sentença definitiva, logo que transite em julgado. Capítulo 2. Da execução das penas em espécie. Carta de guia. Artigo 494. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade. Se o réu já estiver preso ou vier a ser preso, o auditor ordenará a expedição da carta de guia para o cumprimento da pena. Formalidades. Artigo 595. A carta de guia, extraída pelo escrivão e assinada pelo auditor, que rubricará todas as folhas, será remetida para a execução da sentença. A linha A ao comandante ou autoridade correspondente da unidade ou estabelecimento militar em que tenha de ser cumprida a pena, se esta não ultrapassar de 2 anos, imposta a militar ou assemelhado. A linha B ao diretor da penitenciária em que tenha de ser cumprida a pena quando superior a 2 anos, imposta a militar ou assemelhado ou a civil. Conteúdo. Artigo 596. A carta de guia deverá conter: a linha A, o nome do condenado, naturalidade, filiação, idade, estado civil, profissão, posto ou graduação. A linha B, a data do início e da terminação da pena. A linha C, o teor da sentença condenatória. Início do cumprimento. Artigo 597. Expedida a carta de guia para cumprimento da pena, se o réu estiver cumprindo outra, só depois de terminada a execução desta será aquela executada. Retificar-se-á a carta de guia sempre que sobrevenha modificação quanto ao início ou ao tempo de duração da pena. Conselho Penitenciário. Artigo 598. Remeter-se-ão ao Conselho Penitenciário cópia da carta de guia e de seus aditamentos, quando o réu tiver de cumprir pena em estabelecimento civil. Execução quando impostas penas de reclusão e de detenção. Artigo 599. Se impostas cumulativamente penas privativas de liberdade, será executada primeiro a de reclusão e depois a de detenção. Internação por doença mental. Artigo 600. O condenado a que sobrevier doença mental, verificada por perícia médica, será internado em manicômio judiciário ou a falta em outro estabelecimento adequado, ou lhe sejam assegurados tratamento e custódia. Parágrafo único. No caso de urgência, o comandante ou autoridade correspondente ou o diretor do presídio poderá determinar a remoção do sentenciado, comunicando imediatamente a providência ao auditor,
que, tendo em vista o laudo médico, ratificará ou revogará a medida. Fuga ou óbito do condenado. Artigo 601. A autoridade militar ou o diretor do presídio comunicará imediatamente ao auditor a fuga, a soltura ou o óbito do condenado. Parágrafo único. A certidão de óbito acompanhará a comunicação. Recaptura. Artigo 602. A recaptura do condenado evadido não depende de ordem judicial, podendo ser efetuada por qualquer pessoa. Cumprimento da pena. Artigo 604. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto imediatamente em liberdade, mediante alvará do auditor, no qual se ressalvará a hipótese de dever o sentenciado continuar na prisão, caso haja outro motivo legal. Medida de segurança. Parágrafo único. Se houver sido imposta medida de segurança detentiva, irá o condenado para estabelecimento adequado. Capítulo 3. Das penas principais não privativas da liberdade e das acessórias. Comunicação. Artigo 604. O auditor dará à autoridade administrativa competente conhecimento da sentença transitada em julgado, que impuser a pena de reforma ou suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, ou de que resultar a perda de posto, patente ou função, ou a exclusão das Forças Armadas. Inclusão na folha de antecedentes e rol dos culpados. Parágrafo único. As penas acessórias também serão comunicadas à autoridade administrativa militar ou civil. Figurarão na folha de antecedentes do condenado, sendo mencionadas igualmente no rol dos culpados. Comunicação complementar. Artigo 605. Iniciada a execução das interdições temporárias, o auditor de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou do condenado fará as devidas comunicações do seu termo final, em complemento às providências determinadas no artigo anterior. Título 2 dos incidentes da execução. Capítulo 1 da suspensão condicional da pena. Competência e condições para a concessão do benefício. Artigo 606. O Conselho de Justiça, o auditor ou o tribunal poderão suspender por prazo não inferior a 2 anos, nem superior a 6 anos, a execução da pena privativa de liberdade, que não exceda 2 anos, desde que, a linha A, não tenha o sentenciado sofrido no país ou no estrangeiro condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa de liberdade, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 71 do Código Penal Militar. A linha B. Os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior, autorize a presunção de que não tornará a delinquir. Restrições. Parágrafo único. A suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício do posto, graduação ou função, ou a pena acessória, nem exclui a medida de segurança não detentiva. Pronunciamento. Artigo 607. O Conselho de Justiça, o auditor ou o tribunal, na decisão que aplicar pena privativa da liberdade não superior a 2 anos, deverão pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer a concedam, quer a deneguem. Condições e regras impostas ao beneficiário. Artigo 608. No caso de concessão do benefício, a sentença estabelecerá as condições
e regras a que ficar sujeito o condenado durante o prazo fixado, começando este a correr da audiência em que for dado conhecimento da sentença ao beneficiário. Parágrafo 1º. As condições serão adequadas ao delito, ao meio social e à personalidade do condenado. Parágrafo 2º. Poderão ser impostas como normas de conduta e obrigações, além das previstas no artigo 626 deste Código, as seguintes condições: Inciso 1. Frequentar curso de habilitação profissional ou de instrução escolar. Inciso 2. Prestar serviços em favor da comunidade. Inciso 3. Atender aos encargos da família. Inciso 4. Submeter-se a tratamento médico. Parágrafo 3º. Concedida a suspensão, será entregue ao beneficiário um documento similar ao descrito no artigo 641 ou no seu parágrafo único deste Código, em que conste também o registro da pena acessória a que esteja sujeito e haja espaço suficiente para consignar o cumprimento das condições e normas de conduta impostas. Parágrafo 4º. O Conselho de Justiça poderá fixar, a qualquer tempo de ofício ou a requerimento do Ministério Público, outras condições além das especificadas na sentença e das referidas no parágrafo anterior, desde que as circunstâncias o aconselhem. Parágrafo 5º. A fiscalização do cumprimento das condições será feita pela entidade assistencial penal competente, segundo a lei local, perante o qual o beneficiário deverá comparecer periodicamente para comprovar a observância das condições e normas de conduta a que está sujeito, comunicando também a sua ocupação, os salários ou proventos de que vive, as economias que conseguiu realizar e as dificuldades materiais ou sociais que enfrenta. Parágrafo 6º. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao auditor ou ao representante do Ministério Público Militar qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições. Parágrafo 7º. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita a comunicação à autoridade judiciária competente e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais deverá apresentar-se imediatamente.